Agora a gente fala do lado vencedor, porque Cássio Cardoso está por aqui, está na Fonte Nova, né, onde acompanhou em loco aí esta partida. Cássio, Bahia cumpriu a missão, né? Rodou o elenco aí nesses dois jogos, acabou perdendo pro Confiança, mas aí já com os reservas principais, digamos assim, virou, né? Saiu atrás, mas teve forças aí para virar 3-1 e confirmou a liderança do grupo num bom jogo, né? Ademir e Thiago aí, sobretudo, foram os destaques do jogo. Boa noite. Boa noite, Fábio. Um abraço para você, abraço, Atos, e para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Estou aqui na Fonte Nova ainda, talvez aquele barulhinho de bomba, talvez uma luz caia ali no meio do caminho, mas é porque estariam desligando os refletores. Mas vamos lá. Foi sim um jogo de dois tempos distintos, mas que no final das contas confirmou ali a missão do Bahia nessa semana de Copa do Nordeste, né? O Bahia cumpriu o seu planejamento sem percalços, não considero, como eu falei naquela oportunidade, o jogo do Confiança um percalço, mesmo o Bahia perdendo por 2-0. Entendia que o Bahia teria que vencer o jogo de hoje contra o Náutico, ser um jogo em casa, por usar o elenco principal, mesmo que não usasse muitos jogadores do time titular. Isso também aconteceu. Acho que o primeiro tempo o Bahia sofreu um pouquinho, porque não entrou com um nível de concentração adequado. Já o Náutico precisando vencer, subiu marcação, marcou muito forte também e estava num modelo de jogo mais ajustado a que o jogo pedia, né? Era decisão para o Náutico, de certa forma, tinha muita coisa em jogo para o Bahia também. Não tinha vaga, mas tinha outras questões. E aí o Bahia foi para um jogo que permitiu ao Náutico abrir o placar sem que isso fosse algo absurdo naquele momento, né? Porque o Bahia não criou chance, o Bahia não trocou passes com assertividade, o meio-campo do Bahia foi mal, de forma geral, assim, os jogadores de meio-campo. E aí, quando o Náutico abre 1-0, velho, abre assim, primeiro porque deixaram o Vinícius escolher onde dar um passe. O Vinícius é um jogador que tem qualidade técnica, pode não ter mobilidade antes, mas ainda tem alguma qualidade técnica. Acho que o Mezenga também teve boa vontade ali do miolo de zaga do Bahia para, ao dominar e não chutar de primeira, ainda conseguir espaço para bater cruzado. E mesmo com o gol sofrido, o Bahia demorou muito tempo assim, para entrar no ritmo, né? O senso de urgência praticamente não apareceu. Me dava a sensação que esse jogo poderia ser levado por 1-0 e não seria nenhuma distorção. Primeiro chute do Bahia, com algum perigo, foi uma falta, bola parada, uma falta que o Carlos chutou por cima do gol. Mas, assim, a vantagem de você ter qualidade mesmo, jogadores que têm qualidade, é que mesmo em momentos ruins, um momento, de repente, um instante que essa qualidade aparece, pode fazer diferença para o jogo. E o Nestor é um cara que eu estava criticando muito no jogo. Mas ele descolou um passe ali para o Thiago muito bom, condição legal. E o Thiago, eu venho falando isso já há algum tempo, se não estou enganado também citei isso no nosso pós-jogo contra o Confiança, que o Thiago está no momento melhor que o Lúcio Rodrigues. Não é porque o Lúcio custou tão mais caro, você pode ignorar esse momento, né? E a forma como o Thiago correu certo, dominou escondendo do zagueiro e também sem dar tempo para o Muriel sair abafando. E a própria finalização, ali acho que foi muito didático, a diferença de momentos, né? O Thiago precisa ter esses espaços. Quando eu falo espaços, não é na dinâmica do jogo, precisa ter espaços no calendário, na agenda do Bahia, nas oportunidades que aparecerem e jogar na frente do Lúcio, porque ele tem uma característica parecida e ele está conseguindo decidir. Ele decidiu. O Bahia teve uma grande chance nesse primeiro tempo, além dessa do Thiago, que foi a do Kaique. O Kaique furou. Então o Thiago apareceu bem, fez o gol de empate. Isso acalmou um pouquinho as coisas pro Bahia, mas isso não fez o Bahia voltar a jogar bem, né? O Bahia não fez um bom primeiro tempo. Continuou muito errante. Mas acontece que quando você empata o jogo, você bota mais pressão no Náutico, que precisava ganhar, né? E isso, claro, desestabiliza um pouco o adversário. O Bahia ganhou um pouquinho de confiança.
E teve essa outra chance que eu citei, que foi com o Kaique, né? Que foi outro passe bom do Nestor. Mas o Kaique não finaliza. E o Náutico só teve uma chance também, que foi um rebote que o Marco Antônio pegou ali de fora da área. E bateu com algum perigo, mas não acertou a barra. O primeiro tempo acho que terminou 1-1 com justiça. Mas acho que o Bahia tinha ali um atributo específico para melhorar, que talvez fizesse a diferença, e acho que fez a diferença, que foi a questão da concentração. E essa concentração estava... lógico que tem a parte física do Náutico também, para entrar na disputa, né? O Náutico ele teve que ir cedendo, porque começou com uma rotação muito alta. Mas no segundo tempo, o Bahia já foi com uma atitude diferente. O Bahia já foi um time mais agressivo, sem a bola. Já foi para uma pressão pós-perda mais evidente. Concentrou muitas ações ali pelo seu lado direito. E aos poucos foi construindo ali um domínio do segundo tempo, de forma que não tinha aparecido dessa forma, dessa mesma, com tanta clareza no primeiro. E aos 12 vem o gol, uma jogada do Michel Araújo. O Michel Araújo errou pra caramba hoje, muito. Foi um absurdo que errou o Michel Araújo. Mas ele acabou decidindo bem 2 lances, né? Esse pro Thiago, e o Thiago foi muito inteligente. Esse gol pra mim tinha que ser contra. Ele acabou sendo dado pro Thiago. Porque o Thiago, ele recebe a bola, tromba ali com a defesa do Náutico, e ele tem uma dificuldade para encontrar espaço para finalizar no gol. Mirel sai abafando. Quem foi que estava ali com ele, o zagueiro? Não foi o Carlinhos, não. Foi o Índio. O Índio estava com ele. E ele, na pressão que sofreu do Índio, ele tenta dar o passe para trás. Aí joga a bola no corpo do Índio e vai pro gol. Eu soube depois que na súmula, pelo menos os colegas meus aqui na imprensa, o Felipe Bonfim me disse que o gol foi dado pro Thiago. Mas para mim foi gol contra. De qualquer forma, o mérito do Thiago foi muito claro. Né? O Thiago conseguiu uma solução ali, num cenário bem difícil. E aí o segundo gol, velho, mudou tudo de vez, né? Assim, se o Bahia já tinha começado melhor o segundo tempo, estava mais calor, o Náutico se desestruturou completamente, entrou no modelo de jogo bem mais arriscado, mas já não conseguia sustentar a sua marcação, já não conseguia ocupar o campo ofensivo com a bola do jeito que fez no primeiro tempo, em alguns instantes. E aí o Bahia começou a fazer o jogo mais ao seu estilo, né? Entraram o William José e Ademir, aí você já reforça muito a qualidade ofensiva do Bahia. E aí vem o lance do terceiro gol, que assim, eu não lembro, né? Não sei se o Alto lembra, mas assim, o Náutico não teve uma chance de empatar no 2-1. Chegou ali a ficar cercando algum ou outro momento, mas assim, chance de empatar não apareceu. O Bahia realmente assumiu o controle. Mas o Bahia ainda tinha alguns jogadores que estavam devendo, e um deles era o Michel Araújo, mesmo tendo passe para o segundo gol. Mas aí veio um lance muito curioso, sabe? O Michel Araújo, ele erra um domínio na entrada da área, né? E tá dando para perceber que o Rogério Ceni estava ansioso para que o Bahia resolvesse o jogo logo, para que ele pudesse fazer outras trocas. O Everton Ribeiro estava aquecendo ali. O Everton Ribeiro, vocês podem observar que o Pulga não foi para o banco, o Jean Lucas não foi para o banco, o Caio Alexandre não foi para o banco, mas o Everton Ribeiro ele é fominha, ele está lá no banco. Não é porque o Everton, não, ele gosta de entrar para o jogo mesmo. Mas o Bahia não estava resolvendo o jogo. E aí o Michel Araújo, ele erra ali por volta dos 30, talvez um pouco mais, ele erra um domínio, já mostrando que estava errando tudo que podia, e ainda estava cansado. Nessa hora, quem está aqui na Fonte Nova tem essa vantagem. O Rogério ficou puto com o Michel Araújo, e ele vai no Charles Ember, conversa alguma coisa com o auxiliar dele, e vai ele e Rogério em direção aos jogadores que estavam aquecendo. E ele conversa com Everton Ribeiro. Nesse momento, inclusive, o Náutico consegue um escanteio, e ele vai conversar com o Everton Ribeiro, conversa, e puxa o Jota para conversar depois. Ou seja, a minha leitura, ele virou para o Everton Ribeiro e fez: você não vai entrar. Eu vou tirar o Michel para colocar o Jota, porque o Michel tá errando tudo, tá 2-1 e tem coisa em jogo. E aí o Jota fortalece o sistema de marcação. Aliás, parente, o Jota entrou bem pra caramba. Né? Entrou tomando conta. E aí, como o futebol é tinhoso,
O escanteio é cobrado, o Ademir puxa o contra-ataque, o Michel Araújo vai no gás junto com o Juan Pablo, recebe na frente do gol e faz o terceiro gol, né? Aí ficou parecendo até que o Rogério tirou. Para alguns, tirou de birra. Para outros, tirou porque o cara fez o gol, vai sair. Não, o cara ia sair, velho. Ele já ia sair. Ô, Cássio. Oi. Me diz uma coisa. Na Fonte Nova não tem aquele radar de limite de velocidade, não. Não tem o quê? Desculpe, cortou. Não tem radar de limite de velocidade, não, né? Não. Porque, meu amigo, o Ademir, assim, ele tomou multa ali, viu? Rapaz, ele tomou, mas eu vou dizer a você, velho. Cada. Ademir, se ele raciocinar, equilibrar essa coisa do raciocínio e a velocidade, ele vai longe. Mas por enquanto ele só vai longe geograficamente mesmo, porque muitas vezes ele não raciocina. Não foi o caso do lance do gol, ele foi muito bem. O timing foi certo, tudo. Mas você falou de velocidade, velho. Teve um cara aqui que eu vi no jogo do Nacional do Uruguai chamado Vidalba. Esse cara ia ser multado também, meu irmão. O turbo que esse maluco ligou, aquele carro estava envenenado. Mas é isso, a velocidade do Ademir foi fundamental, né? Porque ele encontrou campo. E o Odivan, ele é lateral esquerdo mesmo? Não, né? Não, é zagueiro, nunca jogou do lateral esquerdo na vida, foi improvisado no jogo de hoje. É um zagueiro ruim e foi improvisado de lateral. Então, cantei essa pedra certa aqui. Eu falei, ou ele vai liberar o Ítalo pela direita e fazer 3 zagueiros, ou ele vai improvisar mesmo na tora o Odivan, porque a pinta dele é de zagueiro, e pelo que eu vi aqui, pude pesquisar rápido, ele era zagueiro, mas às vezes ele tem essa performance aí, né? Quem acompanha mais de perto podia confirmar. Bom, quando o Bahia faz 3-1, velho, aí entra o Jota, entra o Juba, o Zé Guilherme estreou, não comprometeu, não fez um jogo brilhante, mas bateu uma falta perigosa no primeiro tempo. Acho que é um processo mesmo. Iago Boducci sofreu uma cirurgia no nariz. Aliás, esse rapaz saiu um banho de folha mesmo, porque toda hora se machuca e não consegue ter sequência no Bahia, o Iago. Mas quando entram Juba e Jota, o Bahia fica com o controle do jogo. E o Náutico teve uma chance, porque houve um erro do Cauli, e o Náutico teve um contra-ataque muito bom. O Ronaldo acabou aparecendo para salvar. E aí o Marco Antônio, o Marquinhos, né, que é o Marco Antônio revelado no Bahia, perde chance que não deve se perder, realmente, eu concordo com você, Adson. Mas como eu estou do lado de cá, vou dar um mérito a Ronaldo, na hora que teve essa exigência maior aí, acabou salvando. Mas era o Náutico que não estava conseguindo reagir, né? O cenário era muito difícil, tinha que vencer o jogo. O Bahia, no segundo tempo, acabou assumindo esse controle. Venceu, caiu numa chave complicadíssima, mas aí circunstâncias da competição, eu acho que o Bahia fez o que tinha que fazer, né? Foi superior, geriu ali o desgaste do time principal muito bem, terminou a campanha da Copa do Nordeste com a primeira colocação geral. Lógico que a margem de pontos não permite que o Bahia empate, por exemplo, e do outro lado um Vitória vença, e eles se encontrando em uma decisão, o Vitória mandaria a decisão em casa, mas se falar em decisão em Bahia é muito cedo, né? O Bahia vai pegar Fortaleza e se passar, pegaria ou o Sport ou o Ceará, tem muita coisa ainda para ser disputada. Eu acho que isso é muito bom para a Copa do Nordeste, inclusive. São muitos clássicos em vista aí. E se o Vitória cumprir o favoritismo do outro lado, a gente vai ter 4 clássicos garantidos, né? Porque quem passar para a final contra o Vitória, seja Sport, Ceará, Fortaleza ou Bahia, é clássico. E até chegar essa final aí é só clássico. Não tem nenhum jogo pequeno. Não tem jogo médio. Enfim. Mas tudo isso para dizer que mesmo com uma chave ruim, o Bahia fez aquilo que tinha que fazer, cumpriu o seu papel, planejamento bem executado. 22 mil pessoas na Fonte Nova, até achei um público bom, porque apesar do jogo ser um sábado, Copa do Nordeste entrou naquele modo, virou uma espinha no calendário, né, velho? Tem que jogar a Copa do Nordeste, infelizmente. É uma resistência aí, mas está todo mundo pensando na última rodada do Brasileirão antes da parada, em férias, e mesmo assim deu 22 mil pessoas. Acho que foi todo um ciclo legal aqui do jogo na Fonte Nova hoje. O Bahia fez aquilo que lhe cabia, né? E não deu susto, né? O susto foi o gol aos 8 minutos do Mezenga, mas o fato do primeiro tempo ter terminado 1-1 já deixou as coisas mais tranquilas. Acho que foi tudo muito, muito controlado para o Bahia aí na partida. Muito bem, é isso, né? 3-1, a gente vai falar daqui a pouco, tá? Thiago Minhoca vai chegar já já e a gente também vai projetar aí as quartas de final. O Bahia, né, como o Cássio falou, apesar de ter feito a melhor campanha, não foi premiado com a melhor chave, né? Muito pelo contrário, pegou aí
um chaveamento bem complicado, enquanto o Vitória, que a gente vai falar também logo mais, tem uma vida em tese, né, mais tranquila aí nessa Copa do Nordeste. Cássio, a gente estava falando com o Atos aqui sobre a postura do Náutico, né? Sobretudo quando fez 1-0, que poderia ser mais retraído, né? Poderia, enfim, jogar ali mais por 1-0, e foi um Náutico que continuou sendo valente até demais, né? Dos 3 gols, tomou 2 ali de bola nas costas, o último de contra-ataque. Enfim, essa postura do Náutico facilitou a vida do Bahia. Se fosse um Náutico ali, fiz 1-0 aqui, vou me fechar, todo mundo ali atrás da linha da bola, talvez o Bahia não tivesse mais dificuldade? Talvez, porque é um Bahia que volta e meia sofre, né, quando tem um cenário desse. Mas o Bahia também já sofreu muito quando o adversário subiu pressão na sua saída de bola. Eu acho que esse início, ele foi muito inteligente do Náutico. Até precisando vencer, né? E tanto que o primeiro gol nasce de uma roubada, né? De bola no meio campo. É difícil cravar se o Náutico deveria, naquele instante, o gol do Bahia saiu aos 28, já ter baixado a linha, né? Já tinha passado 20 minutos do placar aberto. Às vezes você tem que baixar porque você não aguenta. É difícil você subir linha. Mas é muito frustrante, eu imagino, para Atos e para a torcida do Náutico, que o gol de empate do Bahia tenha saído numa bola longa nas costas da última linha. Entre a primeira linha defensiva, né? Aliás, não é a última linha mesmo, entre a última linha defensiva e o goleiro Muriel. Oi. Tá falhando teu áudio, Atos. Tá falhando. Voltou agora? Agora sim. Eu tava comentando com o Fábio que jogar dessa forma que o Náutico joga, tudo tem que estar como se fosse uma música. O lance do gol de empate do Bahia, ele começa num vacilo do próprio Mezenga na primeira linha de marcação. Quando deixa o jogador do Bahia passar, ele ali poderia ter feito a falta, ter tido um combate maior, mas quando ele dá aquele espaço ali, aí vai gerar a antecipação do Índio, completamente errada, e culminar com o Marcos Ítalo, que dá condição para o jogador do Bahia. Né? Então, veja, começa na primeira linha, tem o jogador da última linha que sai para dar o combate ali no meio campo, e tem o lateral que dá condição. Então, acaba que é um erro coletivo somado ao erro individual de 3 jogadores. Eu concordo. E essa necessidade de marcar alta, ela expõe se o time não tiver encaixadinho. O próprio Bahia, de vez em quando, acaba sofrendo com isso. Aliás, eu vi o Náutico em 2 momentos subir para marcar pressão no Bahia. O Bahia saiu bem, mas o jogo morreu no meio campo. O Kaique foi muito mal hoje, vai falar já no campinho. Mas é um cenário realmente que acabou, dificultou em um momento, mas nesse lance específico, veja, até o gol de empate, a chance do Bahia foi uma falta de Cauli, velho. E mesmo com o time reserva do Bahia, eu acho que tem mérito do Náutico nisso, sabe? Porque é difícil. O Bahia tem um modelo que é consolidado. O Bahia normalmente em casa cria. E aos 28 do primeiro tempo, a bola não tinha chutado na direção do gol do Muriel. Se muito, chute fraco aqui e ali, mas não, o Muriel saiu numa bola espetada, enfim. Mas de fato, você tomar essa bola nessa última linha, realmente, do jeito que foi, o Nestor conduziu por dentro, ainda deu passe vertical, o Thiago sai, o Ítalo da condição. E isso mudou muito, né? Porque à medida que o tempo fosse passando, o Bahia fosse ficando mais agoniado para empatar, o Náutico teria provavelmente um cenário bem mais tranquilo aí para buscar um segundo gol, para administrar. Mas essa postura, é isso, como eu falei, eu acho que facilitou para o gol sair do jeito que saiu, mas eu preciso reconhecer que o Bahia também não criou, né, até o lance do gol. Acho que tem um risco, seria arriscado para o Náutico mesmo. Acho que o Náutico não devia ter chegado a essa situação aqui, porque mesmo que o Bahia tivesse muito classificado com o primeiro lugar, o fato do jogo ser na Fonte Nova dificilmente faria o Rogério botar o mesmo time que botou lá em Aracaju. Ele tem uma relação diferente com o fato do jogo ser em casa aqui.
o lance da torcida, de ser um evento que para o Bahia é importante que dê público, né? Então isso tudo pesa. Então o Náutico deveria ter... o Náutico levou azar, mas tinha que ter resolvido antes, porque não pegaria o Bahia que Confiança pegou. Talvez pegasse o Bahia que Confiança pegou, tivesse uma sorte diferente. Aliás, sobre o viés do Bahia, acabou dando tudo certo, né? Tudo certo mesmo. Velho, eu tava fazendo a conta. Hoje foi o meu 42º jogo na temporada. Eu tô esgotado. Estou me sentindo esgotado. Até as brincadeirinhas que eu fazia antes de cada jogo aqui na rede social, eu tô deixando pra turma da rádio fazer. Não tô nem eu gravando, postando, escrevendo textão. Tô cansado. Eu não consigo fazer ideia de quem tá viajando e jogando. Não consigo. Que o Bahia chegou a 43 jogos hoje, né? Na temporada. Isso. Então, é o time que mais jogou, né, no futebol brasileiro. E pode aí facilmente chegar a 80. Um absurdo. Mas tá posto. E aí eu acabo fazendo, inclusive aproveitando os momentos em que as coisas estão tranquilas pro Bahia, né? O Bahia ganhou, passou em primeiro no grupo, na primeira fase toda, para reforçar o quanto é difícil isso. O quanto é difícil. Você tem investimento da Zorra, é verdade. Voo fretado. O craque do time com uma van especial. Massa. É a vantagem de ter dinheiro. Mas, ainda assim, as necessidades humanas continuam as mesmas. Né? A necessidade de descanso físico e mental, a necessidade de você treinar, respirar um pouco. Então, é muito difícil isso. E o Bahia, esse ano, mesmo com Libertadores, o Bahia está com uma campanha que tem 3 pontos a menos do que o do Campeonato Brasileiro a essa altura no passado, e está, de novo, com a melhor campanha da Copa do Nordeste. Então é bom eu valorizar isso agora, porque é muito difícil que você mantenha o tempo todo o ambiente bom, e na hora que o ambiente ruim vier, isso vai ser colocado para atenuar algum momento ruim, algum vacilo, algum jogo que não vai como planejado, e aí vai ficar parecendo, não, só fala, lembra disso agora. Não, estou lembrando todo dia, tá desumano o que está acontecendo, sabe? Tá muito puxado, e eu quero dar uma valorizada mesmo no conjunto da obra, uma temporada muito boa do Bahia, velho, até aqui, muito boa. A eliminação da Libertadores é uma frustração, mas não é uma decepção. É muito pesado o que aconteceu. Os resultados do Bahia até aqui, eles estão chancelando a qualidade do trabalho. Daqui para frente vai ser outra história. Acho que a janela do Bahia tem muita coisa que vai precisar cuidar, de trabalho de campo, de recuperação de atleta, de mercado. Mas até aqui, a temporada do Bahia é muito boa, velho. É de superação, sim, mesmo reconhecendo que tem um bom elenco, tem um bom investimento, tem estrutura, mas é de superação. Muito bem, é isso, né? Só para ilustrar, né? O Bahia, nessa data FIFA, jogou 2 partidas, enquanto o adversário no Campeonato Brasileiro, né? Na próxima quinta-feira, o Bragantino, tá treinando só pensando nesse jogo, né? Há 2 semanas. E aí, de fato, isso, querendo ou não, pesa, né? Pesa no calendário. E o Bahia, até por isso, né, Cássio, jogou com o terceiro time contra o Confiança, hoje jogou com o segundo time para jogar com o primeiro time contra o Bragantino, né? Então, a estratégia do Ceni, assim, inquestionável, né? Não dá para falar nada sobre ela, né? Ter botado o terceiro time contra o Confiança, hoje o time reserva ali, alguns titulares entraram, né? O Juba entrou ali no final. Isso. Mas era o que dava, né? Era o possível. Era possível. Acho que foi muito bem executado. E acho que até as trocas foram boas. Assim. O William José, por exemplo, precisa ter mais tempo, sair pegando o ritmo. Tem qualidade técnica, mas precisa de ritmo. Acho que as coisas vão acontecendo aí, por enquanto, de maneira muito natural para o Bahia. Eu acho que o Rogério fez tudo bem, velho. Assim, toda a estratégia para mim foi correta e o resultado acabou chancelando, né, as ideias que para mim foram bem executadas aí. E olha, não estou dizendo que foi um grande jogo do Bahia não, tá? Primeiro tempo o Bahia oscilou, 1-1 foi justo, mas é o macro quem está observando, né? Saindo do que foi o jogo do Náutico e indo para o macro. Muito bem, vamos para o campinho, vamos analisar agora individualmente aí os jogadores do Tricolor, começando pelo Ronaldo, né, que voltou massa, aí. Hein? Agora
Campinho 3D aí. Meteram fornecedor de material esportivo e tudo, muito bom. Isso. Bom, vamos começar pelo Ronaldo, que voltou aí ao gol, né? Tava como titular, acabou se machucando, o Marcos Felipe tomou a posição, e aí nesse jogo com os reservas teve a chance aí de jogar os 90 minutos. Teve uma defesa no final que foi importante, né? Foi a principal participação dele, né? Eu vou dar um verdinho claro a ele, porque não achei que ele falhou no gol. Eu fiquei olhando, sabe? Rapaz, ele podia fazer alguma coisa ali, bola passou, mas acho que tinha que ter mais combate ali do miolo de zaga. Ele errou na saída de bola no segundo tempo, catou borboleta. Mas aquela defesa tirou ele do amarelo e botou ele no verdinho. Acho que não foi um jogo de grande exigência, não. Teve um chute de fora da área do jogador do Náutico, uma bola já estava... O árbitro já tinha marcado falta ali dentro da área, e ele também reteve a bola com segurança. Então dá um verdinho claro para ele. Bom, dupla de zaga aí o Gabriel Xavier e o garoto Fred Lippert. Eu vou dar um verdinho claro pelo segundo tempo dos dois. O primeiro tempo eu não gostei. O primeiro tempo, aquele lance do gol do Mezenga, eu achei que foi um gol que não se pode tomar, porque a bola veio longa, não veio rápida. O Mezenga dominou e ficou todo mundo. Ele, Xavier, Fred e Zé Guilherme viajando. Mas no segundo tempo eles conseguiram controlar mais o ímpeto do Náutico, até o Náutico mais desesperado, mesmo assim. A única chance do Náutico foi o erro do Cauli, que gerou um contra-ataque, aí correr para trás é mais difícil mesmo. Foram ok. Laterais? Isso, Arias e Zé Guilherme. Rapaz, o Arias eu vou botar amarelo, Rei. Achei o Arias vacilante. Melhorou no segundo tempo. Mas aí eu vou para uma outra coisa que acaba balizando minhas avaliações, que é o lance da expectativa, do que o cara tem para entregar, pô. Ele é muito bom. Tá voltando de lesão, mas achei que ele errou mais do que eu deveria. Aí eu vou deixar esse amarelo aí, somente pelo primeiro tempo. Zé Guilherme, amarelinho, ok. Acho que o amarelo é justo, porque a análise também considerando que ele pegou a responsabilidade de ser titular. O lado esquerdo do Bahia, pelo tempo, ficou bem travadinho, e acho que a ideia era que ele se soltasse mais mesmo, né, até para dar um suporte a Cauli ali, ao Nestor. Mas não quer dizer que a impressão foi ruim. Ele só não se destacou. Sendo o Juba amarelo, porque entrou faltando pouco tempo, foi mais por dentro, por meio, o jogo estava resolvido quando ele foi para o campo, já estava 3-1, e aí não é um demérito, é apenas uma questão de neutralidade mesmo. Acho que vale até para o Zé Guilherme, mais neutralidade. E sobre o Zé Guilherme, tu acha que ele pode ser mais útil do que o Borducci, o Iago? Ou seria melhor apostar no jogador jovem? Seria. O Borducci me parece que não deu certo, né? Melhor liberar aí, emprestar alguém. Não. Eu tô com você. Eu não tenho expectativa boa no Borducci. O Zé Guilherme, eu tenho uma expectativa de esperança, assim. Achei que ele teve boa bola parada e teve alguma personalidade em determinados momentos. O primeiro jogo dele. Então, e ele jogou com o Fred, né? Que não é titular ali pela esquerda. Enfim, talvez ele, com um time estruturado, ele seja útil. Eu acho que ele pode ter mais chances, sim, Fábio. Acevedo. Cara, Acevedo eu vou marcar ali, velho. No primeiro tempo ele me chateou muito. Eu vou dar um laranjinha. Laranjinha, tá? Chateou porque errou bastante, se empolgou muitas vezes, decisões ruins, passes ruins. Pegou muito na bola, e isso é um atributo, mas até porque eu tenho visto do Acevedo, quando entra no segundo tempo dos jogos, ele foi abaixo. Nestor e Michel Araújo, eles só vão ter amarelo porque eles participaram de gols, certo? E eu vou dar amarelo para os dois. E olha o quanto o Michel Araújo foi mal, ele participou diretamente de 2 gols e para mim é amarelo. Porque os caras erraram demais. Erraram muito. Eu diria que essa
essa dificuldade do meio-campo do Bahia hoje, ela representou a dificuldade do Bahia no primeiro tempo e até no início do segundo tempo, até fazer o 2-1, mesmo com a atitude melhor, não tinha criado, né? Não criou. A criação foi o lance do gol. Então eu vou deixar esses dois aí. O William José acho que foi ok. Acho que a participação dele foi legal, né? Ademir tirou um gol dele. Ô, Ademir. O lance da falta cobrada ali logo depois do segundo gol. Eu vou botar um verdinho claro para ele e vou botar um verdinho claro para Jota, porque os dois entraram. O Bahia já estava ganhando, mas para mim eles representaram, o Jota inclusive quando entrou, já estava 3-1. Mas eles representaram o ganho no jogo do Bahia, assim. Mesmo com um cenário mais fácil. E o Jota, esse verdinho, é pelo combo, sabe? Ele foi bem contra confiança. E aí você diz assim, pô, pra que botar garoto pra jogar um jogo daqueles? Pronto, pois bem, o Jota foi bem naquele jogo. Foi bem hoje. Você já enxerga o Jota, de repente, sendo usado, porque o Bahia tá com o Rezende machucado, e vamos combinar que o Rezende pra Série A já é uma conversa difícil, né, pra gente ter. O Eric estava muito bem, é um desfalque para várias funções. Fez cirurgia sexta, tá fora. Você precisa de volante, um cara que possa combater, um cara que possa ter um jogo mais ríspido. Né? E o Jota, de repente, vira essa opção, porque é assim que você descobre um reforço. É um cara ganhando confiança num jogo, aí o cara entra no outro, mesmo com a partida resolvida, e corresponde. Então, assim, porque ele participou muito no pouco tempo, participou de maneira assertiva. E ainda tomou um tapinha na cara ali que, se tivesse VAR, era capaz do povo revisar. Mas, e eu nem achei na hora, achei que ele tinha forçado, mas depois eu vi a mão do defensor do Náutico no rosto dele. Então acho que ele foi bem. Ademir, Kaique Laranja, mal. Mal. O Kaique parece que ele, quando ele começa jogando, ele nunca rende, né? Às vezes ele quando foi entra bem contra o Paysandu, velho, na Copa do Brasil. Foi bem pra caramba. Fiz aqui o jogo, ele desfilou o primeiro tempo, terminou 3-0 pro Bahia. Hoje eu achei que ele tomou muita decisão ruim e até instantes antes de sair, ele fez a mesma coisa que fez contra o São Paulo. Foi por meio buscar a bola no pé, coisa que o Acevedo faz, eu não entendi nada, velho. Ele some, é sério, eu convido a quem tá assistindo a gente aqui. Pegue 2 vezes, o jogo contra o São Paulo e hoje o segundo tempo, um pouco antes de Kaique sair. Ele sai da faixa direita do campo e vai ali pra cabeça de área que ele quer ali. Faz sentido nenhum. Enfim, logo depois saiu. Thiago, verde, o maior verde de todos. Decidiu. Não foi gol fácil, sabe? Foram 2 gols que viraram o jogo, que reconfiguraram o cenário da partida favoravelmente para o Bahia. Gols em que você precisava ter perícia. Nas 2 ocasiões. E acho que o Thiago, por isso, tem um verde aí destacado. Cauli Laranja também. Por que Cauli Laranja? Porque Cauli é muito bom jogador. E Cauli errou demais também. E teve um momento que estava tudo mais tranquilo, o Náutico frouxou a marcação e ele continuou errando. Então, é porque é muito bom. E quando é muito bom, a gente espera mais. Quando não entrega, a gente... o Cauli jogou a mesma coisa que o Nestor. No geral, talvez, porque o Nestor teve passe para gol, né? Ainda deixou o Kaique na cara do gol. Mas o Nestor tem um nível de expectativa que é muito diferente do que eu espero do Cauli. Ainda espero muito do Cauli. Então, vai ficar... O Cauli é o único titular, entre aspas. O que jogou hoje foi o Cauli, né? Que entra mais como titular, só o Cauli, né? Pois é. Então a régua tem que ser, de fato, diferente. Tem que ser outra. E o Ademir botaria um verdinho claro, porque fez o lance do terceiro gol, ainda tirou umas outras chances, apesar de vários momentos ter deixado claro que ele ocorre ou pensa, ele pensou e correu no lance do terceiro gol. Aí tá valendo. E Rogério Ceni, verde claro. Acho que foi um jogo exuberante taticamente do Bahia, não. Se a gente quiser valorizar o combo, seria até um verde Paulo Sérgio, mas eu acho que tá falando do jogo. O jogo foi ok. Acho que ele foi bem. Não vejo motivo também para um verde pesado. Não acho que o Thiago merece ser o único desse jogo. O Juan Pablo, amarelinho. É um reconhecimento por uma outra participação, mas participou pouco
e até sem errar tanto, mas os companheiros não deram sequência, não finalizou, enfim. Acho que é isso aí. Muito bem, então o Thiago melhor em campo, né? E Isso, o Thiago, ele já começa a ganhar espaço aí na hierarquia com esses 2 gols, né? Tem o Lúcio que tá muito mal ou calma? O Thiago, que inclusive é uma insistência do Ceni, né? Um jogador que sempre entra, às vezes não vai bem, mas o Ceni gosta dele, né? Aposta e hoje deu frutos, né? O Thiago, ele tava no time de transição e já num jogo final de primeira fase do Campeonato Baiano, ele foi escalado como titular. Sou até surpreendente, porque tinha outros jogadores, era um time reserva principal. E ele fez gol logo no início, deixou ali, foi, pô, esse menino, presença de área, quem diria, né? Queria mais tarracadinho assim. Ele depois deve ter outros eventos, mas eu não tô com a memória tão fresca, mas ele entrou no jogo contra o Ceará, foi um ponto de inflexão ali do momento do Bahia na temporada, sofreu o pênalti do Pedro Henrique. E teve muita inteligência dele ali. Aí o Bahia faz 1-0. O torcedor se emociona com o resultado, que é uma coisa fantástica. Assim. Ô, Cássio, eu tava vendo o chat agora, e quando eu tava fazendo a análise do Náutico, teve um torcedor do Náutico, acho que era torcedor do Náutico, que ele discordou da análise de 2 jogadores, Talicinho e Mezenga, que Mezenga fez o gol, eu tinha colocado o amarelo. Aí ele discordou desses 2, né? Mas eu achei engraçado que o Ivaldo aqui, ele disse que discordou de todas as tuas análises. Eu fiquei, meu irmão, são 11 titulares, 5 reservas, vai 16, com o treinador 17. Das 17, meu irmão, não bateu uma igual. Não é possível, velho. Não é possível. Não, e ele foram 18, porque o melhor em campo ele discordou também. Vida que segue. Sim, eu tento fazer um exercício diferente enquanto crítico aqui. Mas, enfim, é isso. Eu tenho meus critérios, ele tem os dele. Não vou levar ferro e fogo, não. Só estou resenhando que eu vejo muito o sabor do resultado, meu irmão. O Bahia que ganhou do Ceará com aquele pênalti no final, meu irmão, que teve de gente elogiando o Bahia jogou pedra em santa naquele jogo. Enfim, vamos pro Baba. Thiago, eu tava falando do Thiago. Isso, sobre a hierarquia dele, se ele ganha mais espaço ali na disputa com o Lúcio, por exemplo. Ganha. Ele precisa ganhar aí. Já tem um tempo que eu tô dizendo isso, que quando ele entra, ele com características parecidas à do Lúcio, fazendo a função do Lúcio, centralizado ali, sendo uma alternativa ao William José, ele tem participado de momentos decisivos. Ele foi a opção do Rogério Ceni para entrar no segundo tempo do Bahia, o Bahia com 1 a menos. O Bahia tinha tomado um empate já. O Rogério botou o cara, porra. E ele participou ativamente do segundo gol do Bahia, do Michel Araújo. Ele vai ali construindo a partir de momentos, podem não ser frequentes, mas destacados, decisivos, um portfólio que precisa ser reconhecido. É lógico que o Lúcio é o maior investimento e a intenção é você pegar o investimento e transformar, né, em retorno. Mas não tá dando certo, velho. E o Lúcio, inclusive, deu uma declaração no Uruguai que pegou mal dentro do Bahia, pô. Porque parecia que o Bahia não estava dando atenção devida a ele, sendo que está dando atenção devida a ele. Inclusive, o jogo contra o São Paulo, o Rogério Ceni errou por botar o Lúcio em vez do Thiago, tentando dar moral a ele, porque o jogo estava 2-0 depois, e quase que o caldo entorna. Então, eu acho que não faz sentido você não dar linha para esse cara, você não ir subindo o pé direito, né, para que o teto seja maior para ele. E aproveita que o Lúcio está mal e descansa o Lúcio. Pô. Eu não estou dizendo que o Lúcio não presta. Mas o Lúcio, evidentemente, não está bem. Inclusive, o Lúcio botou uma foto lá na seleção do Uruguai, onde ele não foi relacionado para o jogo passado contra o Paraguai. Muito magro. Ele parece abatido. Pode ser que o cara tá com problema de cabeça, pô. É natural isso acontecer, pô. Aí tá falando de pressão, de juízo, de aperto de mente, de aperto físico. Alguém vai pifar. Pode ser que o Lúcio tenha pifado. Não sei. Essa parte eu não tô cravando que ele tá com um problema, mas ele está me sugerindo isso. Mexeu na bio dele, tirou a @do Bahia, tirou as fotos do Bahia de 2025. Tá acontecendo alguma coisa. O fato é que, no momento,
eu não vejo o menor sentido em você botar o Lúcio na frente do Thiago. O Lúcio tem 21, o Thiago tem 20. Ou 18, sei lá. Deixa eu olhar agora que eu confundo esse menino todo. Mas o Thiago não tem mais que 3 anos de diferença pro Lúcio, porque você vai botar ele pra jogar. Lúcio é jovem, o Thiago também. Mas quem tá resolvendo é o Thiago. Quantas bolas o Lúcio pegou dessa que o Nestor deu pro Thiago pelo tempo, recentemente? Ou adianta, ou segura para dar um passe porque não tem confiança para avançar, ou finaliza mal. Aí, Thiago tem 20, o Jeff lembrou aqui. Isso. Sabe? Então, pô, é uma questão para mim bem lógica. O Lúcio tá mal, até para você preservar ele, segura a peteca. Bota o Thiago para jogar, o Thiago tem as características parecidas, velho. Então, eu espero que hoje, num jogo que o Thiago mudou o cenário pela sua qualidade, porque ele fez 2 gols, recebeu de Nestor, recebeu de Michel Araújo, mas ele precisou de sua perícia, de sua habilidade, de sua leitura, ele merece ser opção. Se o William José cansar, o jogo contra o Bragantino, quem tem que entrar é o Thiago, não é o Lúcio. Sabe? É algo para mim que tem ficado claro, eu venho falando isso há algum tempo, e hoje o Rogério ganhou bons argumentos para isso, né? Então essa é uma possibilidade que eu espero que comece a acontecer, porque você não pode botar teto no pivete, não. Pô. O Gabriel Xavier, ele foi assim, né? O Cuesta machucou, ele tomou a posição, entendeu? E aí o Cuesta nunca mais foi o mesmo no Bahia. Paciência, não é momento. O cara chegou e ficou, pô. O Gabriel Xavier foi destaque. E o Bahia fez campanha de Libertadores, com trancos e barrancos. Fez campanha de Libertadores com o Gabriel Xavier titular. Então, acho que esse muito bem. É um momento bem sensível assim, do Lúcio. Eu acho que o Thiago precisa ser reconhecido pelo momento sensível do Lúcio, mas principalmente pelo momento bom dele. Só para trazer informação, né? O Thiago é de 2005, né? Então tem 20 anos, e o Lúcio é de 2003. Tem 21, vai fazer 22 esse ano. Muito bem, então Bahia finalizado, né? 3-1 triunfo contra o Náutico, melhor campanha geral.